Estavam ou não? São, né? Só pensar que os meus já cantaram assim. Agora estão ali em cima trabalhando. Mas já foram assim. João 1. Quem achou, diga aleluia. É o pessoal da escola bíblica, certeza. É o pessoal da escola bíblica. Que hoje não teve. Irmãos, os premiados das melhores notas do ano passado, era para receber hoje os prêmios, né? Mas aí por causa da festividade nós deixamos para a semana que vem. E olha, pensa num pessoal que tirou nota boa, hein? Se você não está na escola bíblica ainda, está perdendo tempo. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou repetir, no dia seguinte, João viu a quem? A quem? E disse: Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Estende a mão para cá, por favor. Quem está na live, participando do culto, estende a mão para a TV, para o celular. Ah, santo e eterno Senhor, me prostro diante da tua grandeza, da tua autoridade, do teu senhorio, da tua majestade. Grande és tu, Senhor. Quem há como tu? Que povo tem um Deus como este povo tem? Grandes são as tuas misericórdias, Senhor. São a causa de não sermos consumidos. Ah, eterno Salvador das nossas vidas, Espírito do Senhor ocupa o lugar de honra nesse altar, que é sempre teu, Senhor. E fala através de mim com o teu povo, com os teus cordeirinhos, com as tuas ovelhas. Mostra, Senhor, a tua grandeza e teu amor. E que apesar de mim, usa a mim como vaso, como instrumento nas tuas mãos. Eu te peço humildemente, em nome do Senhor. Amém, amém e amém, Jesus. Amém? Hoje é domingo de Páscoa, amém? Você viu que a Páscoa não é coelho? Eu até vi, a princípio parecia um ovo, né? Ficou bonito, ficou lindo demais, viu? Parabéns aí à equipe, a Yara, a equipe toda do culto infantil, das crianças. Parecia um ovo, mas não é ovo, né? Não é coelho. Se você colocasse de lado, ia mostrar um peixe, né? Um dos símbolos do cristianismo, símbolo do cristianismo. Muito provavelmente por causa da pesca maravilhosa. Mas hoje é um dia de celebrar a vida. A Páscoa significa vida, libertação, cura. Tragada foi a morte pela vitória, pela vida, diz o apóstolo São Paulo. Quando Jesus ressuscitou, a morte foi tragada, a morte foi destruída pela vida, vida eterna, vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A morte de Jesus representou o pagamento pelos nossos pecados, e a ressurreição representa a eternidade, a vitória na vida de todo aquele que nele crê e confia. Quando João Batista disse: Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a gente precisa entender
o significado de cordeiro. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas no nosso meio que não sabem por que Jesus é chamado de cordeiro. Acredito que até muitos crentes velhos que não saberiam dar a explicação de por que ele é chamado o cordeiro que tira o pecado do mundo. A regra no Velho Testamento é que para haver purificação de pecados, para que os pecados fossem perdoados, o pecado de um homem, o pecado de um sacerdote, o pecado de um povo, um animal deveria ser morto, um animal deveria ser sacrificado. Nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, que a primeira morte de animal para cobertura de pecados aconteceu lá no início, no começo de tudo. Eram Adão e Eva, e Deus deu uma ordem: não coma da maçã. Não, ninguém sabe que fruto era, mas era um fruto. Não é para comer. E eles foram lá, e eu não vou entrar nos detalhes agora, foram lá e comeram. E aí o homem descobriu o pecado, foi tentado por Satanás, cedeu à tentação, fez o que não era para fazer, como muitos de nós sabemos o que não é para fazer, mas fazemos. Sabemos que o que nós fazemos muitas vezes está errado, contraria a vontade de Deus, mas ainda assim fazemos, correndo um grande risco, por talvez não entender o que significa pecado, o que significa sacrifício, por não entender o que Jesus fez na cruz, se arrisca a continuar fora da vontade de Deus. E eu digo, é um risco. É pior do que uma pessoa encher a cara e pegar um carro para dirigir. É muito pior do que um piloto de avião encher a cara e arriscar levar as pessoas. Ficar fora da vontade de Deus é um risco terrível que leva à morte. E morte o quê? Eterna. E Gênesis diz que o Senhor fez vestimentas de peles para cobrir agora a vida de Adão, o corpo de Adão e Eva, que perderam a inocência por causa do pecado. Enquanto eles eram inocentes, eles não sabiam que estavam o quê? Nus. Mas quando eles pecam, eles perdem a inocência. E aí eles viram que estavam nus, ficaram até com vergonha entre si. Com vergonha de quem? De Deus. Deus procura eles, e cadê você? Cadê você? Ah, eu vi que o senhor estava chegando e vi que estava nu, então eu me escondi. Quem disse para você que você estava nu? E aí o primeiro sacrifício é feito, peles, ou seja, mais de um animal foi morto. Porque foi pele para um e pele para o outro. Foi isso? O livro de Levíticos, que é o livro da lei, ou das leis, ele diz que quando o ser humano pecasse, voluntária ou involuntariamente, mais especificamente involuntariamente, ou seja, inocentemente, não sabia que estava pecando. Olha, por não saberem, já tinha que ter o quê? Sacrifício animal. Uma cerimônia de sacrifício. Um animal tinha que ser morto. Um cordeiro, uma ovelha, um cabrito, tinha que ser morto. O sangue tinha que ser derramado, chamado de expiação. E aí, aquela pessoa ofereceria aquele animal em sacrifício a Deus, para que, através do sangue de um inocente derramado, o seu pecado fosse o quê? Coberto, perdoado. Mas as pessoas viviam pecando, então viviam sacrificando animais. Esses dias eu brinquei que nem toda carne do friboi, nem todo rebanho do friboi seria capaz de cobrir o pecado do povo hoje em dia. Então, o cordeiro tinha que ser sacrificado.
sacrificado, o sangue tinha que ser derramado para que o pecado fosse perdoado. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 12, o significado da Páscoa. Eu vou ler rapidamente, vou fazer essa leitura muito brevemente para você. Gênesis 12, diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 12 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua, ainda não está lá no Data Show? Para a sua família. Amém? Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para um cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando todo Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras da porta e na verga, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. Talvez a primeira referência do churrasco na Bíblia. Com pães asmos e ervas amargas. 9. Não comereis nada dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis. E aí ele diz a forma: os vossos lombos cingidos, ou seja, você vai estar vestido, os vossos sapatos no pé e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei na terra do Egito e ferirei dos primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Por isso hoje é dia de festa. Por isso teve música. Por isso teve dança, por isso teve crianças, por isso teve apresentações. Isso é um estatuto que é perpétuo. A Páscoa deve ser comemorada porque ela representa a libertação. Libertação do quê? Da escravidão, do medo, de todas as coisas que fazem mal aos homens. O povo, aquilo que o povo passou no Egito é o que podemos chamar de inferno na terra. Amém? Pode repetir comigo? Aquilo que o povo passou no Egito pode ser chamado de inferno na terra. Irmãos, o sacrifício pascual representava o fim de um grande, terrível e contínuo sofrimento. A morte e o sacrifício do cordeiro pascual, lá na terra do Egito, onde a Páscoa foi instituída, representava o fim de um terrível e contínuo sofrimento. Algo que parecia não ter fim, de tanta dor, de tanta vergonha,
de tanta privação, de paz, de alegria, de alimento, de liberdade. Para acabar com o sofrimento do povo, Deus ordena então o Pessá, no hebraico, que significa aquilo que a Lavínia leu, a passagem. O Pessá, a Páscoa significa a passagem de uma vida difícil, sem esperança, sem paz, para uma vida de verdade, onde é possível alcançar alegria, saúde, prosperidade e vida em abundância. Diga para o teu irmão, Pessá, Páscoa, significa a passagem da escravidão para a liberdade. A forma como a Páscoa deveria acontecer era assim: pegava o cordeiro ou um cabrito, no 12º dia, deixava ele ali, 14º dia, matava o bichinho, pegava um pouco de sangue, e na família, na casa de cada família do povo de Deus, o sangue era passado nos umbrais da porta. O cordeiro deveria ser assado, deveria ser comido inteiro, nada podia ficar pela manhã, e se ficasse, o que sobrou deveria ser queimado. Se o cordeiro fosse alimento demais para uma família, deveria chamar o vizinho. Se tiver muita comida na sua casa hoje, estou aqui à disposição, pode me chamar. Amém? Não sei o que você fez, mas se foi muito, diz que crente não bebe, mas come, né? Não tem bebida, mas tem comida. Se você tiver feito muita coisa, eu vou lá para ajudar a terminar. Mas diz que podia chamar uma pessoa. E aí Deus diz para Moisés ensinar o povo, continuando como era para fazer. Lombos cingidos, ou seja, a capa devia estar nas costas. Calçados nos pés. Cajado na mão. Deviam comer com pão asmo, pão sem fermento. E devia comer como? Que nem estabanado. Sabe aquela pessoa que vê comida, não vou nem citar uns nomes aqui da igreja. Aquela pessoa que quando vê a comida, já começa a dar um comichão. Ora logo, pastor. Ora logo. É o primeiro sempre a chegar, sempre pega o maior pedaço. O maior pedaço sempre é dele. E aí, enquanto você está terminando o primeiro, ele já está entrando no segundo prato. Diz que tem gente cutucando gente aí. Olha o pecado da gula, hein? E diz que tinha que comer o quê? Rápido, pronto. Para o quê? Dar o pé na tábua. Pronto para sair fincado daquele lugar maldito de dor, de sofrimento, de escravidão, e correr para uma vida melhor, para Canaã, terra prometida, onde mana leite e mel, onde haveria paz, onde haveria alegria, onde haveria provisão, onde os seus filhos estariam em segurança, onde você teria liberdade para adorar a Deus, como nós temos hoje, e naquela época eles não tinham, não podiam. E Deus estava com pressa, Deus estava dizendo, eu tenho pressa, então já fica pronto, já se veste, para vocês sair daqui fincado. E eles fizeram. Aí o Senhor disse, não esquece de passar o sangue do cordeiro que foi sacrificado nos umbrais da porta. Por isso que hoje a gente vai orar na casa das pessoas, simbolicamente, com óleo da unção, que também é mandamento do Senhor. Nós ungimos as casas, ungimos as pessoas, os umbrais da porta. Fiz isso ontem na minha casa. Vai logo. Não
demora. Tem pessoa que Deus manda fazer as coisas, ele fica demorando. Lembra de Ló? Vai, meu! E Ló lá embaçando. E Deus, vai, cara! E ele lá enrolando. Vai, até que o anjo pega e arrasta, sai. Tem gente que já está ouvindo falar de Jesus faz tempo. Cara, eu quero te dar uma vida melhor. Eu quero que você viva uma vida abundante. Para de ser ignorante, para não dizer burro. Para de ficar sofrendo, eu tenho coisa melhor para você. Para de ser inconstante. Para de ser lento, lerdo. Vai, meu, estou te chamando. E a pessoa está, não sei, eu gosto tanto do mundo, eu gosto tanto dos meus amigos, eu gosto tanto da minha cervejinha, eu gosto tanto do meu cigarro. Lento. E Deus está dizendo, vai, meu, presta atenção. Deus tinha pressa em mudar a sorte deles, em mudar a história deles. E o sangue significava que a morte não os alcançaria. O anjo da morte, o anjo do Senhor passou sobre toda a terra de Israel e matou todos os primogênitos. A terra do Egito, perdão. E matou todos os primogênitos. O que é primogênito? Segundo a Bíblia, aquele que abre a madre. O primeiro que nasce, homem. O primeiro que nasce, que fosse animais. Isso significaria que a dinastia de Faraó estava comprometida. As heranças estavam comprometidas, porque os herdeiros era que herdavam, era que dava continuação à família. E aí Deus disse, eu vou matar todos. E o anjo passou e matou todos. O único lugar onde não morreu ninguém, Lucas, Edgar, foi a casa, foi na família aonde havia sangue do cordeiro na porta. Único lugar. Agora você entende que o sangue que Jesus derramou na cruz foi o sangue do cordeiro. Ele representa esse cordeiro que foi morto lá no Egito. Por isso ele é chamado de o Cordeiro Pascual. Por isso que ele é chamado, como João Batista disse, o Cordeiro que tira o pecado do... Então você entende agora o que é o significado do Cordeiro? Jesus o Cordeiro. Agora nós precisamos entender então o restante. Se ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Cordeiro você já entendeu, então precisamos entender o que é pecado. Olhe para o teu irmão e diga assim, pecado é uma dívida. Dívida alta. A pior dívida que você pode ter. Se você pegar a pessoa mais endividada do mundo, financeiramente falando, nem de longe a dívida do pecado pode ser comparada a uma dívida financeira. Por mais que você tenha dívida moral com a sociedade. Já viu a pessoa quando sai da prisão? Paguei a minha dívida com a sociedade. Mas não significa que pagou a dívida com Deus. O pecado, ele é uma dívida que precisa ser paga por alguém. Se você não tiver dinheiro para pagar, alguém vai ter que pagar para você. Eu já paguei dívida que não era minha. Pagou, pastor? Paguei. Mais de uma vez. Aliás, várias vezes. Por quê? Porque eu fui o avalista. Por isso que a Bíblia diz, não seja fiador de ninguém. Eu não assinei contrato, mas eu dei minha palavra. E palavra dada, irmãos, para mim, não precisa de contrato.
Se eu dei a minha palavra, você pode escrever que você vai receber. Você pode escrever. Se eu dei a minha palavra, agora se eu disser essa dívida não é minha, esquece. Agora se eu tiver dado a minha palavra para a pessoa, já teve pessoas que olha o cúmulo, eu indiquei a pessoa para fazer um serviço de uma pessoa da igreja. A pessoa recebeu e não fez o serviço. E a pessoa precisava mudar. Sabe quem fez o serviço? Eu e o Davi. Serviço braçal. Porque a pessoa não tinha mais dinheiro. Eu indiquei um profissional. E um profissional cristão. A pessoa não fez. Eu larguei o meu dia de trabalho, peguei o Davi, comecei às 8 da manhã, 8 horas da noite eu estava lavando as coisas para ir para minha casa, mas paguei a dívida. Sabe por quê? Palavra. Hoje tem gente que acha que não está devendo nada para ninguém. Deu a palavra, mas não cumpriu? Está devendo. Você deu a palavra, mas você não cumpriu? Olha para cá. Você está devendo. Só que esse tipo de dívida, por exemplo, depois que eu fiz o serviço, essa dívida se paga com dinheiro? Tem um jeito da pessoa pagar essa dívida. Pelo menos não agora com aquela pessoa que ele prometeu, mas comigo. Tem um jeito dela pagar. Sabe como? Me perdoa. Eu fiz você dar a sua palavra, você confiou em mim e eu fui desonesto. E eu, segundo a Bíblia, sou obrigado a perdoar. Ele pediu perdão, eu perdoei, dívida o quê? Paga. A pessoa recebeu o serviço, está satisfeita? Acabou o problema. Vamos todo mundo para o céu. Agora, se não acertar, morreu. Bateu as botas, 7 palmos de terra, tinha dívida para acertar, não acertou? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a maioria das dívidas que você contrai, financeiramente falando, a maioria, quando você morre, como vai cobrar quem morreu? Dá para cobrar quem morreu? Acabou a dívida. Tem contratos que tem até seguro de morte, né? Se a pessoa morrer, a dívida, o seguro paga. Mas olha só como que é a vida do cristão, principalmente o cristão. Ele não foi um cristão honesto. Ele não foi um cristão que cumpriu com a palavra. Ele não foi honesto com a sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na igreja. Ele não foi honesto. Assim como num contrato, muitas vezes, o herdeiro assume o ônus e o bônus. Quando o cristão que não tinha a palavra morre, quem herda a dívida? Quem? Os filhos. Num contrato, por exemplo, os contratos de trabalho que eu faço, e eu coloco muito claro, havendo morte, trocando em miúdos, a dívida passa para quem? Os herdeiros. Mas o morto paga a dívida? Não. Aqui não. Mas lá ele paga? Paga. A maioria das pessoas não acredita nisso. A maioria não acredita. E leva a vida aí na brincadeira. Eu assisti um programa, um vídeo de uma entrevista de um pastor. Ele falava em castelhano, em espanhol. Hablas espanhol? Nem eu, só sei falar isso. Mas ele falava em espanhol. E a repórter questionando ele a respeito do seu modo de vida. Porque cristão tem um modo de vida, amém? Cristão tem um estilo de vida, amém? Que é diferente do estilo de vida
do mundo. E ela questionava o seu estilo de vida. De não se contaminar com o mundo. De viver em santidade. Marido de uma só esposa. Cumprir a palavra, porque hoje ninguém cumpre, né? Ser cumpridor, tomar prejuízo. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Leve prejuízo, livro de Provérbios. Leve prejuízo, mas cumpra com a tua palavra. É bíblico. A Bíblia, e o termo é, ainda que seja para dolo seu, ou seja, ainda que seja para prejuízo seu, cumpra com o que prometeu. Então, a pessoa morre e acha que não tem. E a entrevistadora dizia para ele, não precisa disso, porque eu não acredito que Deus existe, eu não acredito que é necessário viver da forma como você vive. Aí o pastor entrevistado disse, muito bem, você tem todo o direito de viver desse jeito. É seu direito. Agora, vamos dizer que nós dois morramos, e vamos morrer. E vamos dizer que você esteja certa, que Deus realmente não existe. Vamos dizer que eu não precisava ter vivido desse jeito que eu vivi. E que eu gosto de viver, para mim está muito bom. Ser honesto, ser uma pessoa de palavra, ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo. Para mim é o jeito certo de viver. Mas vamos dizer que eu não precisasse de viver desse jeito. E que você estivesse certa, que quando eu morresse eu descobrisse que Deus não existe. Aí ele pergunta, que perdi eu? Nada. Deus não existe? Não perdi nada. Mas vamos supor que Deus exista. Você perdeu tudo. Então, irmão, pensa um pouquinho. Vamos dizer que não tem problema errar, pecar, não tem problema. E aí nós vamos morrer. Quem vai morrer, diga amém. Nessa vida. Aí você morre e acontece como aconteceu com o rico e Lázaro quando morreu. O rico viveu da vida do jeito que ele queria. Para a tristeza dele, Deus existe. Inferno existia. Céu existia. Tarde demais. Porque a dívida que você contrai aqui, fica aqui. Financeira. Mas a dívida, pecado, que é uma dívida, ela te acompanha. Ela não fica aqui. Esse é o problema. O pecado, ele é uma dívida que te acompanha. Você tem que pagar aqui. Essa dívida tem que ser paga aqui. Alguém tem que pagar, porque senão eu e você, com a fé que eu tenho, e sei que existe céu e inferno, só o diabo faz as pessoas pensarem que não existe, como ele fez Adão desde o princípio e Eva pensarem que não tem problema, desrespeitar uma ordem divina. Se essa dívida não for paga aqui, existe um céu e existe um, e essa dívida vai ser cobrada. Sabe quem vai cobrar? O diabo. Ele vai cobrar. Ele vai dizer, você quis 500 namorados? Te dei. Você quis dinheiro agindo desonestamente? Te dei. Você quis sucesso na internet? Te dei. Agora você é meu. Você não honrou o seu Deus? O Deus que você ouviu falar lá na igreja? Você preferiu continuar andando? Você ouviu falar, mas você preferiu ficar andando comigo. Agora você é meu. Pastor, tu está exagerando. Eu queria, tá? Eu queria muito, muito mesmo estar exagerando.
Romanos 4:7 diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. João explicou, de certa forma, que Jesus representa o Cordeiro que, ao se sacrificar, um sacrifício perfeito, estava trazendo para si o pecado de toda a humanidade. E se crêssemos nele, então seria como sangue na porta de cada família. Lembra da prostituta Raabe? Quem lembra? O que os espias de Moisés mandaram ela fazer, de Josué, mandaram ela fazer? Você não entende o sacrifício pascual. Não adianta eu explicar para você, mata um cordeiro, sacrifica ao Senhor. Até porque as pessoas da cidade dela, da cultura dela, não iam entender o que ela estava fazendo. Ela podia até estar se entregando. Faz o seguinte, pega uma fita vermelha, escarlate, pendura na sua porta. Ela vai representar o sangue do Cordeiro que nos libertou da morte e vai libertar você também. Uma representação. Quem está entendendo, diga amém. E ela pegou um pedaço de tecido, então, vermelho, colocou na porta da casa dela, e quando o exército de Israel invadiu aquela cidade, quando o povo gritou diante dos muros, os muros todos, o muro inteiro caiu. Sabe qual foi o único pedaço do muro que ficou em pé? Aonde estava a casa dela, porque a Bíblia relata que a casa dela estava em cima dos muros de Jericó. A única família que sobreviveu foi a família de uma prostituta que confiou no Deus de Israel, que confiou nos servos do Deus de Israel. E mesmo que ela não tivesse matado um cordeiro, ela fez aquilo que representava a morte do cordeiro e o sangue aspergido no umbral da porta. E ela sobreviveu. E no dia de hoje, toda a família e toda a casa que tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, não vai morrer. Vai ter paz na sua casa. Vai ter alegria na sua casa. Vai ter prosperidade na sua casa. Porque foi assim comigo. Aconteceu comigo. Eu não tinha Jesus. Eu ouvia falar de Jesus desde a época do quartel na Força Aérea, quando eu servi. Os soldados falavam de mim, os soldados cristãos falavam de Jesus para mim. Desde pequeno, a minha tia, madrinha falecida, convertida, ela pegava a Bíblia, sentava no degrau da varanda da casa dela e lia para mim e para os meus primos. Mas eu nunca quis esse Deus. E aí eu casei. Perdi tudo que tinha, quase perdi minha mulher, meu casamento, perdi filho, e fui perdendo. Um dia estava lá em cima, empresário, dono de empresa, ganhando o que queria, no outro dia estava lá embaixo, devendo para Deus e todo mundo. Uma vida de roda gigante, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Aí eu descobri que existe um Deus. Um Deus que enviou seu Filho Jesus, o Cordeiro Pascual, para morrer, derramar o seu sangue por mim. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nesse Cordeiro Pascual terá vida e vida abundante. Eu já estou acabando. Eu tinha muitas dívidas para serem pagas. Eu tinha dívidas com a minha esposa, morais. Eu tinha dívida com os meus filhos, porque enquanto a minha esposa estava em casa cuidando delas pequenininhas, eu estava no bar, bebendo, enchendo a cara. O único dia de folga, aliás, o único tempo de folga que eu tinha era domingo à tarde. Fechava a loja por volta das 2 horas da tarde, passava em casa, comia alguma coisa e saía para o bar, não sem antes brigar com ela por algum motivo. Aí para o bar eu ia.
E ali eu ficava jogando sinuca e bebendo com os amigos, no único tempo que eu tinha para ficar com a minha família. Isso é vida? Isso é vida? Escravidão no trabalho. Trabalhava que nem um condenado. Para quê? Para não ter família? Ainda bem que as minhas filhas eram tão pequenas nessa época que mal se lembram dessas coisas. Mas eu tenho certeza que minha esposa é muito grata a Deus por quem eu sou hoje. Por isso que eu canto com tanta alegria essa canção. Que grande é o Senhor. Essa é a canção da minha vida. É a canção da minha vida. Eu sempre vou fazer coisas para engrandecer o nome de Deus, não para envergonhar. Eu posso até envergonhar, mas sem querer. Querendo engrandecer. Eu não entendo como tem pessoas que não se importam. Que vivem a vida como se Jesus não tivesse morrido por ela. Porque você acha que Jesus morreu só por mim e pela minha família? Seria bom se fosse. Se ele tivesse morrido só por mim. Mas ele morreu por todo mundo. E o sangue é colocado na porta da sua casa quando você diz: eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu te aceito como meu Senhor. Eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu estou disposto a mudar de vida, porque o Senhor me amou a ponto de morrer e sofrer as piores dores e as piores humilhações, cuspido na cara, por minha causa. Sabe o que é engraçado? Que Jesus não cobra nada de nós. Engraçado, né? Ele pagou a dívida. Era para os nossos pecados nos acompanharem até os quintos dos infernos. Mas ele falou: não, tudo que era para eles sofrerem, eu vou sofrer no lugar deles. E sabe o que é engraçado? Não cobrou nada. Fez de graça. Pela graça. Não cobrou um centavo de mim nem de você. Nada. Nada. Ele nem inventou algo como a Sharia, a lei islâmica. O judiciário do islamismo diz que se um ladrão roubar, a mão tem que ser o quê? E é. Repetiu o roubo. Não corta a outra mão, porque ele tem que ter ainda alguma dignidade para trabalhar. Corta o pé esquerdo. E diz a lei, a Sharia, isso para dar mais uma oportunidade da pessoa se corrigir. Só que Jesus não corta a nossa mão. A nossa lei, como cristãos, não fala: olha, se você trair, corta uma mão. Devia cortar outra coisa, né? Se você roubar, não corta o pé. Só que ela diz assim: seria melhor. Evangelho de Mateus. Se com a mão você roubar, seria melhor entrar no céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. Se com teu olho pecar, seria melhor você ir para o céu faltando um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. É isso que a Bíblia diz? Quem diz? O próprio Senhor Jesus. Se o teu olho te faz pecar, era melhor que você arrancasse ele. Ou então, cura esse olho. Cura o olhar. Cura essa mão leve.
Cura esses pés que se apressam a andar onde o Senhor não quer. Peça perdão. Aí a dívida fica paga. Mude de vida. Me aceite como Senhor e teu Salvador. E fica tudo certo. É só isso. Tudo que Deus pede é uma vida de santidade. Só isso. Uma vida que tem que ser vivida, é o normal, é o certo a fazer. Deus não está te pedindo, nem a mim, nem a você, nada demais. Deus não está pedindo nada demais, apenas seja honesto. Seja honesto no teu trabalho, seja honesto com a tua família, seja honesto com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, seja honesto com os teus empregados, seja honesto. Seja uma pessoa calma. Seja uma pessoa tranquila. Não uma pessoa que se exaspera toda vez. Que se irrita toda vez. Só isso. E a vida eterna estará garantida. Seja um cumpridor. E a vida estará garantida. E quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, eis aí aquele que está disposto a se sacrificar para acabar com o sofrimento grande e contínuo. Porque o inferno é um sofrimento grande e contínuo. Depois que eu e você morrermos, não tem mais como pagar a dívida. A história do rico e Lázaro deixa isso muito clara. Ele tentou. Dá um jeito, Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo na água e coloque isso apenas na minha boca. E qual foi a resposta? Não tem como. Lázaro sofreu tudo que ele podia sofrer lá, mas ele ficou firme. Ele foi humilhado, ele não teve dinheiro. Talvez ele até tivesse pedido, as pessoas negaram. Só que agora, por ele ter sido honesto, por ele ter aguentado firme, por ele ter sofrido calado, ele está aqui comigo eternamente. E você que fez tudo o que queria lá na terra, está condenado eternamente. Aí o rico faz um pedido. Então, por favor, deixa eu ir até os meus irmãos, ou peça que alguém vá daqui, que está morto, até os meus irmãos, para que eles acreditem que há um lugar mesmo ruim, e os meus irmãos fazem a mesma coisa que eu, a minha família faz a mesma coisa que eu, eles vão morrer e vão vir para cá, manda alguém lá para avisar. E o que é a resposta que ele recebe? Não tem jeito. Lá tem igreja. Lá onde sua família está, tem pastores pregando o evangelho. Eles já foram convidados para ir, mas eles nunca vão. E quando vão, fica desdenhando do que está sendo pregado. Em outras palavras, o texto não diz, tinha um pastor, o texto diz, eles têm os profetas que os ouçam e creiam neles. Esse é o meu papel hoje. Esse é o meu papel. Dizer para você, existe um céu, aonde Jesus quer que todos nós estejamos com Ele. Mas enquanto o céu não chega, existe na terra um Deus que pode suprir todas as suas necessidades. Se você apenas se entregar. Quero chamar o ministério de louvor. Eu quero pedir que você se coloque de